Olá, bom dia para você, ligado aqui na Band TV. No ar mais um Boca no Trombone. Todos os domingos você encontra aqui as respostas para as dúvidas sobre a aposentadoria, os benefícios do INSS e os direitos trabalhistas, a relação do patrão com o empregado, FGTS, insalubridade, tudo isso e muito mais passado a limpo pelo nosso time de consultores. Hoje, quem está comigo para responder as dúvidas e também para debater um tema do momento é Cristiano Moreira, pelo Sintrajuf, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal. Em nome do SEMAP Sindicato, o Sindicato Cidadão, a diretora da entidade Mara Feltz está aqui para debater conosco um importante tema nosso aqui da sociedade e também para o debate e para responder as dúvidas sobre Previdência, em nome do Pereira da Costa Advogados, a doutora Luciana Pereira da Costa, a nossa consultora previdenciária. Olha, e daqui a pouquinho, esse time de convidados especiais vai discutir sobre os impactos da PEC do teto de gastos, que já podem ser sentidos, olha, em diversas áreas do nosso país. É daqui a pouquinho, não sai daí, a gente volta com mais Boca no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. De volta com o Boca no Trombone, vamos dar início ao programa, hoje respondendo as dúvidas sobre Previdência com a doutora Luciana Pereira da Costa, do Pereira da Costa Advogados. As perguntas que você vai encaminhando pelos nossos canais de interatividade, olha, vai passando aqui durante todo o programa, nosso WhatsApp, o nosso e-mail, nosso Facebook, interaja conosco por esses meios de contato. Vamos às questões? A primeira que vem é da Jane. Ela diz o seguinte: eu completei 60 anos de idade, trabalhei 11 de carteira assinada, tenho um período da roça juntamente com meu pai. Ela diz que pegava na enxada firme e agora ela tem o MEI, né, desde fevereiro desse ano. Qual o procedimento para a aposentadoria? É a pergunta encaminhada pela Jane. Doutora Luciana, obrigado por estar com a gente, um bom dia, bom domingo. Um bom dia, Paulo Solano, um bom dia aos convidados também, aos espectadores. Jane, esse tema de rural com a aposentadoria urbana, a aposentadoria híbrida, é uma matéria que está ainda controvertida no judiciário. Agora a TNU recentemente saiu com uma decisão dizendo que tempos remotos de rural não seriam considerados, mas fora isso a gente tem decisões do STJ favoráveis. A gente tem um memorando do INSS que saiu em janeiro, regulamentando que eles têm que considerar o período rural em qualquer período. Então, eu te aconselho a encaminhar a tua aposentadoria, juntar a documentação rural, juntar a documentação de período urbano e pedir. Tem mais uma decisão que foi interessante, que talvez seja pertinente lembrar, que o TRF aqui da nossa região tirou aquela questão do limite de idade de 12 anos. Sim. Então, daqui a pouco a gente começa a discutir também que não é só a partir dos 12. A gente sabe que no rural, a criança, a partir do momento que consegue pegar na enxada como ela, já está trabalhando. Então, por que não contar nesse tempo? Sim, seria mais tempo até, né? Outra questão, doutora Luciana, do Pedro. Estou aposentado há 2 anos pelo INSS. Recolhi as contribuições como autônomo em valor inferior ao que eu declarei no imposto de renda. Como é possível fazer uma revisão fazendo pagamento dessa diferença que ficou para trás? É a dúvida do Pedro. Sim, Pedro, é possível sim. Aliás, seria devido tu ter pago no valor da tua remuneração verdadeira, né? E tu pode ir lá pedir para regularizar isso e ter reflexo na tua aposentadoria. Há pouco tempo, a própria Receita já estava chamando os autônomos que não estavam contribuindo de acordo com a declaração de imposto de renda, então com certeza tu pode. Aconselho a antes, já que não foi chamado, fazer os cálculos e ver qual o valor da dívida e qual o valor do reflexo na aposentadoria, para ver se o custo-benefício disso vai valer a pena. Perfeito. Doutora Luciana Pereira da Costa segue com a gente respondendo as dúvidas. Mande, gente, encaminhe dúvidas sobre Previdência e também direito do trabalho aqui na manhã desse domingo. Olha, o tema que nós vamos discutir hoje, né, é uma realidade e resulta em impactos para os mais diversos setores do nosso país. A PEC do teto de gastos.
Uma das áreas afetadas é o Poder Judiciário, veja só. Em meio à PEC que limita o orçamento da União por 20 anos, o governo federal deu início ao pente fino dos benefícios do INSS. Mas, como todo mundo sabe, muitos processos, foram parar lá na Justiça Federal, que agora está sem recursos para as perícias e não pode gastar mais, porque a PEC estabeleceu o limite que não pode ser ultrapassado. Vamos agora a uma entrevista sobre o assunto, realizada pelo nosso produtor e repórter Jonathan Bittencourt. Bom dia, doutor Solano. Um bom dia para quem nos acompanha na manhã desse domingo. Nós vamos tratar agora sobre benefícios por incapacidade que chegam até a Justiça Federal. Demanda que é feita por parte da população. Auxílio doença, também aposentadoria por invalidez. 2 desses benefícios principais que passam aqui pela Justiça. E nós temos, para falar conosco a respeito disso, o juiz Eduardo Picarelli, juiz federal. E a primeira pergunta que eu faço é justamente sobre esses últimos anos. A gente pode fazer a avaliação de um crescimento. Que fatores teriam contribuído para o aumento de perícias aqui na Justiça Federal? Um bom dia, doutor. Bom dia. Realmente, se considerarmos o ano de 2016 para 2018, a gente notou um incremento de mais de 50% no ingresso dessas ações, desses pedidos de revisão, de concessão de benefício previdenciário por incapacidade, auxílio doença e aposentadoria por invalidez. A gente acredita isso a 2 fatores, principalmente a legislação estabelecer a sistemática da alta programada, que é aquela que estabelece um prazo definido para a revisão do benefício. O benefício é concedido e tem uma data de cessação próxima. E o outro é a questão do pente fino, que está sendo realizado pela Previdência, que também, que está revisando benefícios que ficaram há muito tempo sem ser revisados. Comparando a quantidade de processos que ingressavam em 2016 e o que ingressou em 2018, nós podemos dizer que houve um incremento de 55% no ingresso desse tipo de processo. Aqui na Justiça a gente procura fazer, colocar o segurado a fazer a perícia de acordo com o médico especialista na sua doença. Então, se a pessoa tem um problema psiquiátrico, ela vai fazer uma perícia com o psiquiatra. Se ela tem um problema de pressão alta, um problema cardíaco qualquer, ela vai fazer perícia com o cardiologista e assim por diante. Então, a gente procura encaminhar a perícia para o especialista. E esse tipo de processo que demanda do orçamento também da Justiça Federal, como a gente pode avaliar? Sem dúvida. 95% dos processos de concessão em que as pessoas querem auxílio doença, aposentadoria por invalidez e auxílio acidente, eles tramitam no Juizado Especial Federal. E o Juizado Especial Federal, por lei, ele não são cobradas custas, não há despesas cobradas das partes. Então, essas despesas são custeadas inicialmente pelo orçamento da Justiça. Então, nesses casos dessas demandas, todas elas necessitam da realização de uma perícia médica, que é realizada aqui pela Justiça. Então, e é a Justiça que retira do seu orçamento o valor dos honorários periciais para pagar os médicos que fazem essas perícias. Então, veja bem, se em 2016 nós tivemos um incremento para 2018 de 55%, significa que nós passamos a gastar mais 55% nessa despesa de honorários periciais. E isso é um incremento bem substancial, está nos causando problemas realmente, porque o orçamento desse ano já se esgotou. Então, nós estamos até com dificuldade para fazer o pagamento dessas perícias dos médicos que trabalham aqui, que fazem perícia aqui na Justiça Federal. E existe uma diferença do resultado do INSS para a Justiça Federal, uma média também que a gente pode fazer uma avaliação nesse sentido? Assim, historicamente, aproximadamente, a gente não tem um dado muito firme disso, mas pelo que a gente acompanha do dia a dia dos processos, aproximadamente 50% desses laudos são alterados. A conclusão dos nossos peritos são diferentes dos peritos do INSS. Pois é, gente. O problema mudou de sala. Estava lá no Poder Executivo, através das perícias administrativas do INSS, e o governo acelerou as perícias através do pente fino, e trouxe a questão do limite de gastos posto já em 2016, como limitador para realizações de perícias adequadas, nesse único exemplo que a gente está trazendo aqui, e levou lá para o Poder Judiciário. Agora acabou o dinheiro da Justiça para realizar essas perícias. Vamos ver com os meus debatedores o que eles pensam sobre essa temática. Quero começar com o Cristiano Moreira, agradecendo a sua participação já em nome do Sintrajuf. Cristiano, quer dizer, a PEC dos gastos não só traz prejuízo para a população em geral, agora também influencia os demandantes, aqueles que estão lá
batendo na porta do Poder Judiciário. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia a todos os telespectadores. É sempre uma satisfação estar participando aqui do Boca no Trombone. E agora, tratando de um tema que é de suma importância para o conjunto do serviço público, e a população mais pobre, principalmente, que precisa de serviços públicos de qualidade, e que também atinge o judiciário. Quando nós vamos falar de gastos do judiciário em particular, aí são os dois problemas, na verdade. Um, interno, que é como o próprio judiciário gere o seu orçamento, e tem sido amplamente questionado aí pela sociedade, os gastos do judiciário. É um problema que a nossa categoria enfrenta há um tempo. Há poucos dias, o STF encaminhou uma proposta de reajuste exclusivamente para a magistratura, que já recebe auxílio moradia em valores significativos, sem sequer abrir mesa de negociação com os trabalhadores que têm perdas acumuladas. E o outro problema, que é o objeto da nossa discussão aqui no programa, é a Emenda Constitucional 95, que é, na verdade, a barbárie instalada no serviço público. Ela, se não for revogada em curto prazo, que é uma bandeira prioritária dos trabalhadores de forma geral no próximo período, ela de fato vai inviabilizar o serviço público. Os efeitos são sentidos em todos os setores e também no judiciário, reflexo agora da ausência de verba para a realização de perícias. Tem outros problemas muito graves, como por exemplo a suspensão de nomeações. Hoje nós temos centenas de cargos vagos sem que possam ser nomeados as pessoas que já foram aprovadas em concursos públicos nos 4 ramos do Judiciário Federal da União aqui no Estado, federal, trabalhista, eleitoral e militar. E esse problema tende a se agravar, porque nos termos da Emenda Constitucional 95, a partir de 2020, não pode mais ter o repasse de até 0,25% do orçamento do Poder Executivo para os demais poderes. Então, é uma morte do serviço público por asfixia, num grande projeto que, na verdade, visa desmontar e entregá-lo para a iniciativa privada. Mara Feltz, do CEMAP Sindicato, a quem eu agradeço mais uma vez a participação aqui no programa. Mara, realmente congelou gastos, congelou serviço. A gente já não tem educação de qualidade, não tem saúde de qualidade, não tem segurança de qualidade e agora foi lá para o outro poder o problema. Também o Poder Judiciário está sofrendo e o motivo é o reflexo da PEC que limitou gastos públicos. Um bom dia. Bom dia, meus colegas de mesa, para ti, Solano, obrigada de novo, pelo convite. E ter acertado muito o programa com os temas que aborda, esse particularmente neste momento, não só pelo reflexo que está tendo na questão do judiciário, mas nós estamos num momento eleitoral. Verdade. Certo? E essa questão que foi dada do limite dos gastos foi apresentada pelo governo como um grande evento. Não, nós somos a austeridade, nós vamos melhorar, porque há desperdício. E as pessoas aplaudiram, até porque, infelizmente, nós não temos espaços mais como esse aqui, com Boca no Trombone, que a gente possa fazer o bom diálogo, o diálogo franco, com as contradições, apontando as dificuldades. Claro. Não tivemos essa oportunidade. E muitas pessoas foram no embalo, aplaudiram a iniciativa. Tem que cortar mesmo, tem que cortar gasto, ganha muito, é muita mordomia, porque a gente carrega, no setor público a questão do elefante, da questão lá da época do Collor, enfim, a gente tem aquela... estigma, E foi alimentando, porque justamente o colega aqui disse adequadamente, a intenção é, para que eu vou ter educação de qualidade pelo setor público? Eu quero entregar, quanto mais a pessoa reclamar, porque tem greve, porque eu não tenho boa educação, ele vai para a iniciativa privada. Exato. Não tem segurança. Pois é, então nós vamos ter que contratar a segurança privada. Vamos pegar carro blindado, vamos botar mais cercas, e aí é uma indústria que vai sendo alimentada. Portanto, assim, as pessoas têm que prestar atenção. Eu tenho certeza que as pessoas vão fazer a menor ideia, essas pessoas estão tendo seus benefícios cortados, que eles teriam reflexo na sua vida em função desse limitador, que nós tentamos exaustivamente, o movimento sindical e popular, chamar atenção e não tivemos a devida oportunidade. Doutora Luciana, agora os operadores do direito, os advogados, aqueles que lutam pela manutenção de quem possui, de quem tem a garantia pela legislação, pelas decisões judiciais de ter o seu direito concretizado, agora eles também vão sofrer, porque como a gente estava debatendo e ouvindo aqui o juiz federal sobre o tema, não tem mais dinheiro. Estamos em agosto, faltam 4 meses para acabar o ano, mais de 4 meses para acabar o ano.
E agora, o que fazer? Como justificar aí para aqueles aposentados por invalidez, aqueles que estavam recebendo auxílio-doença há muito tempo e agora não vão ter mais a possibilidade nem de fazer a perícia para ter de volta o benefício? É verdade, é um absurdo. E nesse mês de agosto mesmo a gente teve o segundo pente fino, né, que chamaram mais 180 mil pessoas e de novo mais gente cortando o benefício. Os processos que eu tenho na Justiça já tenho notado a diminuição da marcação de perícias e, ao mesmo tempo, o aumento do nosso ingresso de ações judiciais, porque mais pessoas agora no último pente fino tiveram benefício cortado. Sim, são pais de família, são pessoas que têm responsabilidades. E como a doutora aponta, né, há uma diminuição no número de perícias. Óbvio, essas perícias estão sendo realizadas, estão ainda, mas porque o agendamento, a marcação dessas perícias foi feito tempo atrás. Né? Agora, o que a gente está falando é daqui para frente. Daqui para frente, o que está marcado vai acontecer, mas não vai ser possível marcar novas. Então, isso é muito preocupante, né? É muito preocupante mesmo, e a gente está falando de direitos fundamentais já muito maltratados. Benefícios previdenciários trazem dignidade para as pessoas, é a vida delas. E a gente já começa tratando mal esses direitos quando a gente coloca um processo mais simplório, determina que ele vai ser distribuído nesse tipo de processo por causa de valor da causa, não vê a importância humana daquilo ali. Agora ainda chega mais essa notícia de que nem perícia a gente vai conseguir ter. O que eu vou dizer para o meu cliente, que é um ser humano, que é um pai de família, que está lá chorando na minha frente? O que ele vai fazer para a família dele? Né, o que ele vai fazer para a família dele. Mais dúvidas, mais perguntas sobre Previdência? O Antônio, de Canoas. Meu tio contribuiu 10 anos como autônomo. Foi trabalhar no Japão por 11 anos. Retornou agora para o Brasil, mas tem graves sequelas de AVC. Olha, benefício por incapacidade. Ó. Ele pode se aposentar por invalidez, contando o tempo de trabalho no Japão? E tem que fazer alguma contribuição aqui agora para encaminhar esse período de aposentadoria, doutora Luciana? Pode, foi até bem interessante essa pergunta, porque pouco se fala, mas o nosso país tem acordo com vários outros países na área previdenciária e o Japão é um deles. Neste acordo, a aposentadoria por tempo de contribuição me parece que não está incluída, mas a aposentadoria por invalidez está. Sim. Então, o tempo que trabalhou no Japão será considerado. Perfeito. Se fosse em São Paulo, a gente teria uma agência do INSS específica para esse tipo de demanda, mas como não estamos aqui, encaminha-se em qualquer agência que vai para São Paulo analisar esse pedido. Perfeito. A Annelise, lá de Bagé, tem um problema no coração, mas não assina carteira faz 6 meses. Posso pedir auxílio-doença? Pode, Annelise. O trabalhador de carteira assinada que deixa de trabalhar, normalmente vai manter seus direitos previdenciários por até 2 anos. Pode até ter 3 anos a qualidade de segurado ser mantida. Então, se tu faz 6 meses a recém que está sem vínculos, tranquilamente pode marcar perícia. Tá certo. Convidar você, nosso telespectador, a continuar mandando as dúvidas sobre Previdência e Direito do Trabalho aqui no Boca no Trombone. A gente vai respondendo ao longo do programa para você. Mara Feltz, do CEMAP Sindicato, a gente está vendo aí os primeiros movimentos da campanha eleitoral, né? E a questão da segurança é uma questão muito comum, né? Todos os presidenciáveis trazem o tema. Mas como fazer segurança com um orçamento que está congelado por 20 anos? Pois até isso é uma coisa que a gente até antes de começar o programa, a gente dizia, né? Como é que pode? Agora na campanha a gente tem que observar aqueles e aquelas que aprovaram o teto dos gastos, a gente tem acesso à informação se quisermos. Aí prometem que vão investir na segurança, que vão investir em educação, que isso é prioridade, mas o que nós dizemos lá atrás? Isso vai inviabilizar o setor público. Sim. E as pessoas têm que entender isso. O serviço público é feito por pessoas, não é uma máquina. Tu tem que ter os indivíduos. Então, não adianta, tem concurso público e tu não chama para o concurso público porque tu não pode chamar, porque tu não tem dinheiro. Porque se prestar atenção na lei da PEC, né, o conteúdo, diz o seguinte, está congelado os gastos. Então, tu vai tirar de alguns lugares. Se faltar em algum lugar, tu tira dali. Então, tu vai cortando, tu vai puxando o cobertor para um lado, puxando o cobertor para o outro. Aí a gente entende porque que o INSS está fazendo agora, vou agora ver a questão fazer a revisão. As revisões, né? Bom, eles têm que começar a tirar dinheiro de algum lugar. Aí começa, é assim que começa o desmonte, por isso que já foi dito aqui. O desmonte do setor público está contido no objetivo dessa iniciativa. E nós temos que prestar atenção em quem propôs, quem aprovou, porque todos querem voltar.
E se nós queremos a revisão de várias coisas que foram nefastas, não será com eles voltando que a gente vai conseguir. Sem dúvida. Cristiano Moreira, abordamos a segurança, mas a educação também está nesse bojo, né? O Sintrajuf entende que os presidenciáveis, eles também vão ter que se readequar, porque também o orçamento da educação está limitado pela PEC 95. Sem dúvida, né? Educação, saúde, que são áreas que já são bastante precarizadas, né, no nosso país, agora tem uma dificuldade adicional a partir da aprovação da Emenda Constitucional 95. E como bem disse a Mara, agora durante o período eleitoral, né, é comum a gente ver os candidatos e candidatas, né, apresentando o País das Maravilhas se ganhar a eleição. Só que o que foi aprovado, basicamente, vai inviabilizar boa parte dessas iniciativas. E o grave da emenda é que ela estabelece um novo regime fiscal para 20 anos, que é algo inédito, não tem paradigma se a gente for procurar nos demais países desenvolvidos. Sim. Então, retira, inclusive, a autonomia dos próximos governos para poderem realizar sua política como bem entenderem, o projeto que, porventura, venha a ser aprovado, né, pela população na eleição. Então, revogar a emenda, e é bom que a gente perceba, né, ainda que haja críticas, né, quais são as candidaturas que efetivamente atacam e apontam esse problema, é um desafio prioritário se a gente quiser realmente ter serviços públicos com mínima qualidade no próximo período. A Emenda Constitucional 95 ela foi aprovada a toque de caixa, apesar da sua profundidade, no final de 2016, foi... sei lá, acho que coisa de 2 meses. Exatamente. Não, 2 meses. Então, algo que vai perdurar por 20 anos. A imensa maioria da população sequer sabia do que se tratava. E apesar dos... Até os parlamentares. Sim. Até os parlamentares. Isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. Vamos voltar nesse tema aí daqui a pouquinho, porque eu vou querer saber dos meus convidados também, como que a gente deve analisar. Que é, como a gente já está falando aqui, estamos no curso das eleições, gente. Daqui a pouquinho, chega outubro, aí a gente vai ter que depositar, confirmar lá o nosso voto. Como que a gente tem que analisar as propostas? Daqui a pouquinho eu retorno com eles, porque agora a gente vai responder. Você está encaminhando perguntas sobre direito do trabalho? Então aproveite aí, usufrua do nosso Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano, convidados da mesa e queridos telespectadores do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida do Adrovano Souza. Ele diz que trabalhou por 7 meses em uma empresa, foi contratado por outra empresa e agora foi demitido novamente. Ele quer saber se a empresa tem que fornecer as guias do seguro-desemprego neste caso e se ele tem direito de receber ou não. Ele diz que não recebeu da empresa anterior. Adrovano, como eu não sei o período do teu último contrato de trabalho, a forma de rescisão e se você já recebeu alguma vez o seguro-desemprego, eu vou falar como funciona a regra geral. O empregado que for dispensado sem justa causa terá direito de receber o seguro-desemprego se comprovar ter trabalhado por pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses anteriores à dispensa, se for a primeira solicitação. Se for a segunda solicitação, se comprovar ter trabalhado por no mínimo 9 meses nos últimos 12 meses, e a partir da terceira solicitação tem que ter comprovado ter trabalhado por no mínimo 6 meses, tá certo? O Deco Osório manda também pergunta, ele trabalha como motorista e diz: saio com o ônibus da empresa às 8 horas e volto às 18 horas, só que a empresa exige que eu registre uma hora de intervalo, isso é correto? Pergunto, pois estou com responsabilidade do caminhão desde que saio da empresa. Deco, se você somente registra esse horário no cartão ponto, mas não goza efetivamente do intervalo para repouso e alimentação, isso não está correto. Primeiro, porque a CLT garante, no artigo 71, que o empregado goze de 1 a 2 horas de intervalo, no caso dessa jornada que você relatou. E segundo, porque a jornada que o empregado efetivamente realiza tem que refletir exatamente no registro do cartão ponto. O Dica Trabalhista fica por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, doutor Diego Paim, do Dias e Paim Advogados, nosso time de consultores aqui no Dica Trabalhista. Continue mandando as dúvidas também sobre direito do trabalho, assim você faz, encaminhando as dúvidas sobre previdência. O Edgar tem 23 anos com insalubridade, doutora Luciana, e também 11 de agricultura. A pergunta dele, pode se aposentar? Edgar, já pode, mas eu te aconselho a fechar os 25 anos de especial e conseguir especial. É melhor. Melhor valor, né? O cálculo não tem fator previdenciário. Verdade.
Bom, vamos voltar aqui com os meus debatedores. Mara Feltz, como que a gente deve avaliar? Conteúdo programático lá dos presidenciáveis. Como é que a gente avalia esse tema que a gente está tratando? A PEC que limitou gastos públicos. Educação, saúde, segurança, enfim. Pois é, eu vou repetir o que nós temos dito, né, para a nossa categoria, e o conjunto do movimento sindical tem insistido. Hoje não dá para dizer que tu não conhece como é que as pessoas votaram. Então, tu tens a obrigação de comparar o que a pessoa propôs, o que foi aprovado, quem aprovou, e dizer como é que tu vai fazer se tu aprovou um congelamento de gastos. Sim. Por aí tu já sabe que a pessoa não está com a intenção de fazê-lo, é só realmente promessas em vão. Então, só para que o pessoal fique atento, porque o movimento sindical estará informando como foi a votação, tanto aqui no Estado como no governo federal dos deputados. Perfeito. Então, fique atento para não errar, o seu voto. Cristiano Moreira, como é que vai ser a avaliação que o Sintrajuf vai sugerir aí? Não, eu acho que é isso, né? No momento de votar, a gente tem que lembrar como votaram os parlamentares em todos esses debates, não só na Emenda Constitucional 95, mas os projetos que estão linkados, né, com o congelamento dos gastos públicos. Reforma trabalhista, a ameaça de reforma da Previdência, que felizmente conseguimos derrotar. A terceirização sem limites foi aprovada também, porque, claro, no momento que se congela os gastos públicos, tu vai ter que entregar para alguém prestar esse serviço, e a terceirização ampla e restrita permite entregar para a iniciativa privada. E um detalhe, né, para finalizar, o congelamento foi nos gastos primários. A serviço de que foi feito isso em tão curto prazo? A serviço do mercado financeiro, porque os gastos, os serviços da dívida pública, que correspondem a metade do orçamento da União aproximadamente, esses continuam sem qualquer limite, sem qualquer congelamento, enriquecendo banqueiros e rentistas às nossas custas. Infelizmente, né? Agradecer ao Cristiano Moreira pelo Sintrajuf, a Mara Feltz pelo CEMAP. Uma última questão, rapidinho aqui, doutora Luciana, do Norberto. Tem 54 de idade, 20 anos de tempo de serviço e mais ou menos uns 6 anos de periculosidade. Falta muito para a aposentadoria dele? É a pergunta do Norberto. Norberto, tu deve estar fechando então em torno de 28. Esses seus 6 anos de insalubridade aumenta em torno de 2 anos e pouco no teu tempo, tu vai precisar fechar 35 anos. Se continuar na atividade insalubre, é mais rápido. Para te pensar mais facilmente, cada 10 anos de atividade especial, transferido para a aposentadoria comum, vira 14. É 1,4 o multiplicador. Perfeito. Então, tu pode pensar por aí. Tem que encaminhar isso mais à frente, né, com mais contribuições. Doutora Luciana Pereira da Costa, muito obrigado. Em nome do Pereira da Costa Advogados. Ponto final e mais um Boca no Trombone. Atenção, você pode ir participando durante a semana, claro. Envie as suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, porque domingo que vem a gente volta respondendo tudo sobre aposentadoria, INSS e direitos trabalhistas. Obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Boca, ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.